Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Glória a Deus. Alguns irmãos estão viajando. Numa alegria agora debaixo de um coqueiro. Um sofrimento terrível. Quero lembrar a todos que em setembro, todos os casais, vamos estar ali em Caldas, vai ser um tempo maravilhoso. Você que é casado, irmão, ainda dá tempo. Ficou um valor bem em conta. Diz assim o texto: e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Amém? Somente esse versículo para a gente compreender a palavra do Senhor. Deus, Ele sempre realiza algo a partir de uma atitude. A maneira como que você se movimenta em Deus, a maneira como que você age através da sua fé, vão trazer resultados grandiosos para a sua vida. Muitas pessoas não compreendem justamente essa palavrinha, fé. Mas se você quer receber algo de Deus, e quer que Ele faça alguma coisa por seu intermédio, você precisa ter fé. Diga fé. Existem coisas que irão acontecer na sua vida, porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele pode fazer tudo na tua vida. Mas existirão outras que você precisará agir, se movimentar, fazer, para que Deus possa então operar o milagre na sua vida. Ou seja, o seu posicionamento pode trazer um milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu emprego, né? Uma atitude, diga uma atitude. Então preste atenção. Nós somos a resposta de Deus, a resposta que Deus precisa para esse tempo. Deus, Ele vai usar exclusivamente a tua vida para fazer coisas extraordinárias, e você precisa estar preparado para aquilo que Deus quer fazer por seu intermédio. Deus não vai usar outra pessoa, Ele vai usar quem? É você. Quantos querem um milagre? É você que Ele vai usar, é você que será a pessoa, o canal de Deus para a sua própria vida. Você vai ser. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas ficam aguardando, esperando que Deus faça aquilo que o próprio Deus deixou para Ele fazer. Deus está dizendo: faça, meu filho, se mova, minha filha. E a gente fica aguardando um movimento do Senhor, sendo que Ele já está com suas mãos estendidas para nos abençoar. E Ele está aguardando apenas um posicionamento nosso, para que através da nossa ação venha uma reação sobrenatural sobre cada um. Então muita gente fica esperando: cai do céu a minha bênção, que o Senhor abençoe, abra as portas. Mas às vezes a gente não faz nada para que as coisas mudem, e a gente precisa se movimentar. Você concorda comigo? Quantos amanhã querem que o salário aumente? Irmão, se for assim é fácil demais. É ou não é? Shazam, não sei nem se existe isso mais. Existe? Aí, ó, tem um filme. E a coisa acontece como se fosse um passo de mágica, irmãos. Se você quer que o salário aumente, o salário para aumentar você precisa fazer o quê? Diga, estudar. Não, sério.
Porque tem gente que quer conseguir uma promoção, né, sem se aperfeiçoar. Não é assim que funciona, irmão. Você precisa crescer. O seu movimento, a sua atitude de estudar, de correr atrás, vai trazer a bênção sobre a tua vida. Porque às vezes a gente fica espiando a vida dos outros. Fulano está conquistando, ciclano está sendo abençoado, e porque eu não consigo? E o Senhor está dizendo, vai ter com a formiga. A gente precisa se levantar, se movimentar, fazer alguma coisa, se sacudir. Amém? Porque senão, irmão, não tem como. Quem lembra do paralítico do tanque de Betesda? 38 anos, irmão do céu. Quem tem 38 anos aqui? Arnaldo. 38 anos que o Arnaldo perdeu o cabelo. Isso. Ele está certinho. Mas 38 anos é uma vida. E esse homem ficava esperando alguém que o ajudasse, sendo que ele poderia muito bem se movimentar e fazer alguma coisa. Talvez você diga, mas ele era paralítico. Irmão, preste atenção. Às vezes o que nós precisamos é simplesmente ficar na beirinha, ó, aguardando o momento, só para a gente se jogar, e Deus vai fazer o milagre. Agora a gente fica, ó, de braço cruzado, esperando, cai balão. E às vezes a gente fica esperando, por exemplo, num político. Está chegando a eleição aqui para a cidade. O fulano vai me abençoar. Irmãos, Deus, Ele quer abençoar a sua vida hoje. E você precisa se movimentar. Amém? A mediocridade não exige esforço algum. Porque às vezes nós estamos acostumados com a média. Na minha época, quando a gente estudava, era diferente as notas, né? Por exemplo, era o MM, o MI, né? O SS e o MS. O SS é porque o cara era bom, a pessoa era o 10, né? Quem era dessa época? Meu Deus. A igreja é nova, né, irmão? Só tem 2 pessoas levantaram a mão. Mas a gente tirava uma nota. E quando alguns tiravam a nota MM, porque a MI estava dizendo que estava reprovado, mas o MM dizia que a pessoa tinha atingido a média. E tinha muita gente que ficava feliz. Uau, eu consegui a média. Irmão, isso é mediocridade. É você se conformar com a média. É se conformar com o que todo mundo está fazendo. Não, irmão, você precisa ir além. Você precisa conquistar além daquilo que Deus tem para a tua vida, sabe? E isso vai exigir de você muitas horas acordado, estudando, queimando os neurônios para entrar num concurso público. Aí o salário aumenta. Mas se você ficar simplesmente observando o vento, você não vai semear nada, você não vai conquistar nada. Então, tem gente que está dizendo, mas está bom do jeito que está. Quanto você ganha? Eu ganho um salário. Mas pensa num salário bom, irmãos. Amém pelo salário. Mas você precisa melhorar. Você precisa crescer, você precisa sonhar. Mas está bom uma casa, compre 2, compre 3. Mas o carro está bom, troque de carro, avance. Eu estou falando para você avançar. Agora, se você ficar simplesmente esperando, as coisas não vão fluir. Você está compreendendo, irmão? Você precisa se movimentar para que Deus realize algo na sua vida. Então não fique esperando. A nossa ação vai determinar o agir de Deus para a nossa vida. Quem lembra de Bartimeu? O cego. O cego um dia acordou dizendo assim, quer saber? Hoje é o dia do meu milagre. Estou sabendo que Jesus de Nazaré vai passar aqui por esse caminho. E quando Jesus passa, o que ele faz? Ele fica calado? O que ele faz, gente? Ele grita: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Tu acha que Jesus ouviu ele da primeira? E ele começou gritando ainda mais. A Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto. Porque quando a gente quer alguma coisa, não é simplesmente dizer, falar alguma coisa e desistir, não. É persistir, é insistir, é correr atrás, é não parar. E assim ele fez. E ele gritava mais alto e o povo dizia, cala a boca. Ele disse, cala a boca, conversa. Jesus! Até que Jesus fez o quê? Ouviu. Ó, e quando Jesus ouve, algo tem que acontecer, irmãos. E foi assim que aconteceu na vida do cego. Ele foi curado, sabe por quê? Por causa de uma atitude. Ele persistiu em gritar. Então, se nós queremos algo de Deus, nós precisamos persistir, irmão. A palavra de Deus diz isso. Você não pode ficar simplesmente de braço cruzado, não. Avance, creia no teu milagre, mas faça alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue, quem lembra? A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha. Ela já não tinha dinheiro. Acredito que estava bem magrinha, anêmica, já sofrendo com um problema que estava destruindo a vida dela. E a Bíblia diz que mesmo se arrastando, ó, no meio da multidão, no seu coração ela dizia, se eu pelo menos tocar, eu vou ser curada. E ela saiu arrastando, não importa se ela estava levando pisada, mas uma hora ela tocou. E quando ela toca, Jesus diz, opa, alguém me tocou. E tocou diferente, irmãos, porque o Senhor sentiu. Dele saiu o poder, dele saiu, sabe, alguma coisa de bom. Você sabe por quê? Porque Deus faz a partir de uma atitude. A partir de uma atitude. E nós precisamos ter uma atitude de fé. Mateus 17:20 vai dizer, porque em verdade vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu pergunto, se você chegar para um monte, lá do Pessul, por exemplo, falar assim, monte, você vai sair dali e vai para Guarlinda. Isso vai acontecer, irmão? Sim ou não? O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando que a sua fé, se você tiver ela pode ser pequenininha, mas se você acreditar no seu coração, assim será. Assim vai acontecer. Você sabe por quê? Porque o Deus, nosso Deus é um Deus de milagre. Talvez você está aí cheio de problemas, cheio de dificuldade, enfrentando um monte de problema. E o Senhor quer unicamente que você faça o quê? Tenha convicção e fé que Ele vai resolver as coisas para você. Mas como é que você tem que fazer? Se movimentar, fazer alguma coisa, correr atrás, orar, buscar, clamar. Está tendo oração? Estou dentro. Pessoal tem uma campanha? Estou dentro. Sala de oração? Estou dentro. Mas às vezes a pessoa fica, que problema grande é esse? No outro dia, o problema aumentou. No outro, acho que o jeito é morrer. Porque a pessoa não se movimenta. Deixa eu te falar, irmão, a culpa não é do governo, a culpa não é das pessoas, porque Deus te deu autoridade para todas as coisas. Então se movimente, faça alguma coisa na tua vida. Entre aonde ninguém consegue entrar, e você vai ver que Deus não vai fazer. Agora tem que insistir. Amém? A fé depende de uma atitude. A fé na realidade é uma semente que você planta e que você crê que vai nascer, que vai brotar, que vai acontecer. Olha o que diz Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, Deus fez o mundo, os dois, o mundo natural e o mundo espiritual, a partir de algo que ninguém viu. Não é algo aparente, é algo que estava no coração de Deus. Mas a gente crê que os mundos foram criados como? Pela palavra, haja, e as coisas foram acontecendo. E disse Deus, haja luz, e houve, as coisas foram acontecendo, e nós cremos nisso. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, por isso alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, até hoje ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Irmão, você vai fazer o seguinte, você vai ler em casa Hebreus 11, isso aqui é a galeria da fé. Homens e mulheres alcançaram algo de Deus, porque tiveram fé. Noé construiu a arca a partir de quê? De fé, porque nem na época chovia. Imagine um homem construindo um barco gigante. É fé. Fé. Abraão oferecendo Isaque. Fé. Nós precisamos ter fé, irmãos, para que Deus possa fazer algo na nossa vida. E eu acredito que você vai sair daqui hoje, irmão, sabe? Dizendo assim, amanhã é o dia que eu vou levantar o estandarte, a bandeira da minha vitória, e eu vou acreditar que Deus vai fazer. A minha atitude determina a minha altitude. A sua atitude hoje, a atitude certa, vai fazer você, alcançar lugares altos. E isso não é do dia para a noite. Você precisa semear e correr atrás. Isso é diuturnamente. Você plantar um pé de manga hoje, ele vai nascer já manga amanhã? Vai ter um tempo. Agora, você precisa fazer o quê? No mínimo, plantar. Porque Deus dá semente para você plantar. Ele dá pão para quem come e semente para quem semeia. Tem gente que pega a semente que é para plantar, o que ele faz? Ele come. O que ele vai ter? Qual vai ser o plantio? Porque se ele come, e qual vai ser a colheita? Não tem. Então preste atenção, Deus vai entregar coisa na tua mão. Abre a mão aí. Deus vai colocar coisa na tua mão, que será semente. E sabe o que você vai fazer com essa semente? Você vai plantar. E depois que você plantar, você pode ter certeza que em tempo certo Deus vai trazer a provisão sobre a vida de cada um. Porque é assim que Ele faz. Eu quero ter algo de Deus, eu preciso ter uma atitude. O que a Bíblia vai dizer? Chegai-vos a Deus. E Ele, quem faz primeiro? Sou eu ou Deus? Primeiro sou eu. Eu me achego diante dEle. E o que Ele faz? Ele se achega e Ele me abraça. E Ele então faz as coisas acontecerem na minha vida. Tiago capítulo 4 versículo 8 vai dizer isso. Põe-te em pé e eu falarei. Qual é a primeira ação? É minha ou de Deus? Primeiro eu me ponho e depois Ele. Estão compreendendo, gente? A minha ação vai fazer com que uma reação no mundo espiritual aconteça. Então tudo começa em você. Amém? O milagre não começa em Deus. Deus, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele tem a provisão, Ele tem a chave. Ele tem a chave que abre qualquer tipo de porta. Agora, se você não ir para lá, aonde Ele está, nada vai acontecer. Quem quer ver o milagre? O que você vai fazer a partir de hoje? Porque você pode ficar aí dizendo, irmão, tá difícil para todo mundo, irmão. Sim ou não? Agora algumas pessoas mesmo no mundo difícil, como é que elas andam? Já viu? Sorrisão no rosto. O pastor Ramon, vê se ele anda triste.
Pastora Patrícia. Por quê, irmãos? Porque nós aprendemos, presta atenção, nós aprendemos a chave. Nós temos a chave. Pastor, você não passa por dificuldade? Por mais que eu passe, eu giro a chave, no outro dia as coisas funcionam. Isso é fato. Agora o que você precisa fazer? Lá Jeremias 18:2, levanta e desce e vai à casa do oleiro, e lá eu te mostrarei as minhas palavras. O que Jeremias teve que fazer? O que ele teve que fazer, gente? Levantar e descer. Não é só levantar, ele teve que levantar e descer. Só que tem gente que acorda um dia, por exemplo, e diz: é para levantar. Não. E descer, aí que fica difícil. Como é que alcança? Orar de madrugada. Deixa eu te falar o segredo. De madrugada, a fila é menor. Muita gente está, pouco crente está orando. Tem até uma música, né? A fila é menor de madrugada, irmão, a fila é menor. Muito crente está dormindo, pouco crente está orando com suar cara no pó. É assim. Chama para orar, pra você ver. Vai passar a linha de oração ali, você conta quantas pessoas estão orando. Mas todo mundo quer bênção. Manda. É carro, manda o carro. Vão se cair em cima da cabeça, já era. É por isso que ele não manda. Então presta atenção. Para Jeremias ouvir, ele teve que descer. E quando nós descemos, irmãos, as palavras do Senhor entram dentro dos nossos ouvidos. E quando ela entra, ela gera vida, ela gera transformação. Deus opera aquilo que a gente nem esperava. É assim que Deus faz. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Para você encontrar com Deus, irmão, você precisa fazer o quê? Buscar, diga buscar. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar. Porque quando eu busco, eu encontro. Eu busco e eu. É isso que Deus está falando para nós, irmãos. Se movimente, faça alguma coisa. Josué capítulo 1, versículo 2: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Quando Moisés morre, o que Josué vai fazer? Chorar. Momô morreu. Momô é intimidade, né, irmão? Moisés era um grande homem. Josué era um discípulo fiel, ele amava Moisés. E quando Moisés morre, ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai ficar preocupado e dizer: e agora? Como é que as coisas vão acontecer? Na realidade, nós estamos falando de um homem que era Moisés, irmão, um homem que abriu o mar, o homem que enviou as pragas no Egito. As coisas aconteceram a partir dele. O que Deus disse para ele? O que é isso na tua mão? O que ele disse? Diga: uma vara. Eu pergunto: uma vara é alguma coisa? Porque se não fosse, Deus não ia operar o que ele operou através do bordão que estava na mão de Moisés. Então presta atenção, Deus vai usar o que você tem nas mãos. Às vezes você não compreende isso, irmão, mas Deus quer usar o que você tem nas suas mãos. Talvez para você é pouco, mas para Deus é muito. O que Deus quer fazer é com que você compreenda que Ele é Deus na tua vida, e Ele pode fazer toda coisa, todo movimento, Ele pode fazer porque Ele é Deus. E é por isso que Ele chega para Josué e diz: ei, tu vai ficar chorando até quando, cara? Levanta, passa o Jordão, tu e essa galera toda, porque do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser contigo. Tenha fé, levanta.
esforça-te e tem bom ânimo. Se você vai ler o texto, você vai ver que por 2 vezes ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Porque para a gente conquistar, não é só levantar e passar o Jordão, a gente precisa se esforçar. Se esforce mais. Deus é justo, irmão. Ele não vai te dar algo de graça. Imagine 500 pessoas inscritas para um concurso público com uma vaga. Tu acha que quem entra? Quem se esforça, quem estudou e ainda quem deu a sorte de ter passado na frente dos outros que estudaram mais do que ele. Mas todo mundo estudou. Agora, tem gente que acha que vai chegar lá e o anjo vai falar: é a letra D, meu filho, marque. Não funciona. O anjo vai vir soprando, né? O anjo: eu tenho um gabarito todo. Vai na fé que eu sou contigo, filho. Se ouvir essa voz, irmão, é o diabo. Você pode ter certeza. Deus, ele pode nos entregar porque ele é pai, sim ou não? Mas a gente precisa se esforçar igual o filho. Quando o filho se esforça por alguma coisa, você não entrega para ele alguma coisa? Você não presenteia ele? O filho passa de ano, eu sei que é a obrigação dele. Mas quando passa, você não tem a alegria de: não, nós vamos sair, nós vamos de férias, nós vamos para tal lugar, vamos se divertir. O que você quer? A gente tem o prazer de fazer isso. Aí a Bíblia vai dizer: você que é ruim, você que é mal, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vai dar tudo que vocês pedirem a Ele. Ó o segredo. Qual é o segredo? Não, gente, não é possível. Qual é o segredo, gente? Eu acabei de entregar para você de graça aqui. A pedir é fácil, né? É se esforçar, é entrar no lugar onde Deus está e dizer: Paizinho, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu fiz a minha parte. Agora, se o Senhor quiser, abre os céus sobre a minha vida. Ó o Pai, ó. Ele vai dar, irmãos. Ele é Deus, Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Ele deseja que você participe do milagre. Quem lembra de Marta? João 11:39. Jesus chega, Lázaro está morto. Quantos dias? Já está fedendo. Ninguém consegue ficar perto, mas as irmãs estão chorando. E o que ele disse para Marta? Tira a pedra. Você quer ver um milagre? Você vai se esforçar e tirar essa pedra. Porque o milagre, depois que você tirar a pedra, é comigo. E quando ela movimenta a pedra, o que ele diz? Lázaro, para fora. O milagre acontece assim, irmãos. Deus, ele quer que você participe. Deus, ele quer que você entre juntamente com Ele. Sabe, quando você coloca um pé em um ambiente, você não está sozinho não, Deus está contigo. O que você precisa acreditar é que a sua ação vai gerar uma reação no mundo espiritual. E Deus vai fazer. Eu me lembro aqui, foi até a irmã Thelma. Irmã Thelma uma vez estava com um processo, muito tempo emperrado na justiça. Ela chegou aqui um dia, falou: pastor, ore por mim. Eu fui orar. Foi ou não foi, irmã Thelma? Eu peguei na hora, tirei o sapato e pá! Bati no processo e disse: causa ganho, irmã Thelma, pode ir embora. Irmã Thelma saiu com um papelzinho. Depois de um tempo, a irmã Thelma recebeu a bênção e o milagre do Senhor. Irmão, Deus é fiel. Agora, por que Deus faz isso? O que eu tinha na mão? Às vezes a gente acha que não tem nada. As pessoas chegam para nós e dizem: olha, eu estou precisando disso. E você olha e diz: não tenho nada. Lembra de Pedro? Não tenho prata e nem ouro,
Eu quero dinheiro. Ele diz: não, eu te dou coisa melhor. Levanta e anda. Vai-te embora. O que nós precisamos fazer, irmão, é ter fé. E nessa época, a gente estava ampliando a igreja. A gente só tinha aquele ambiente de lá. E a gente não tinha dinheiro. O que Deus fez? Abriu a porta. Amém? Deus faz, irmão. Deus, Ele abençoa o seu reino a partir de uma atitude sua, uma atitude de fé, e Deus vai promovendo o milagre. Então Deus vai usar o que você tem nas mãos. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Então por que você está pedindo alguma coisa? Toca nas águas. O que ele fez? Irmão, não sei se você imagina isso, mas olha o poder que saiu da atitude daquele homem, dele simplesmente fazer o movimento, e as águas se abriram. Israel passou a seco naquele dia. Eles conseguiram ser libertos das mãos do opressor de Faraó. Você sabe por quê? Porque alguém tinha uma vara na mão. Deus vai colocar algo na sua mão para abençoar a vida de outra pessoa. Deus vai colocar algo na sua mão para você abençoar o reino dele. Deus vai te entregar coisas para que você venha viver algo ainda maior. E isso depende de sua atitude. A sua atitude vai mover o coração de Deus, porque Deus quer fazer. Amém? Hoje você talvez não tenha uma vara na mão, né? Um bordão. Mas você tem fé. E a fé é a chave que você precisa, para abrir o sobrenatural e entrar. Quem quer uma porta de emprego? Use a chave. Pastora Normânia, eu me lembro quando ela passava em frente de um local que ela queria trabalhar, ela ficava falando: um dia eu vou trabalhar aí. Um dia eu vou trabalhar aí. O que ela tinha na mão? Só o dedo. Um dia eu vou trabalhar aí. Um dia eu vou trabalhar aí. Mas não é nada. Quem disse que quando nós apontamos e liberamos, Deus não faz? Deus faz, irmãos, porque Deus é Deus. Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, e Ele tem promessa para a sua vida, Ele tem bênção para a sua vida, mas você precisa acreditar, inclusive naquilo que você fala, porque se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Então não despreze os métodos que Deus tem colocado para você, os artifícios que Deus tem entregue para você. Não despreze, valorize, entre no sobrenatural e as coisas vão acontecer. Deixa eu te falar, a sua movimentação não vai ser igual a do outro, mas se movimente do seu jeito. Tem gente que dá uma dançadinha assim quando Deus faz, tem gente que rodopia, tem gente que não fala nada, só diz amém, e Deus faz. Cada um tem a sua movimentação. Então não queira imitar o outro. Seja você mesmo, mas seja uma voz profética nessa terra. Uma voz para a tua vida, uma voz para a tua casa. Lembra de João Batista? Perguntaram para João Batista: quem tu é? Tu é o Messias? Tu é um dos profetas? Me fale quem você é. E o que ele disse? Eu sou apenas uma voz. Eu não quero ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Eu quero ser simplesmente um instrumento na hora certa, para que Deus venha agir. Então eu sou a voz que Ele diz, voz que clama no deserto, vai preparar o caminho. E eu sou essa voz. Então, Deus vai fazer muitas coisas por sua vida, irmãos. Você será o canal de Deus, mas você precisa se movimentar para que Deus venha operar aquilo que Ele tem que fazer. Amém? Apocalipse 3:7. Isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, é aquele que fecha e ninguém abre.
Você está precisando de algo? Diga assim: eu estou precisando. Não, diga com fé: eu estou precisando de uma chave. Uma chave específica para me abrir o baú do tesouro. Você tem que falar isso para quem? Senhor, não está fácil. As portas estão fechadas, mas debaixo da tua palavra eu giro essa chave agora. E você tem que entrar por essa porta. Ah, eu estou enfermo. É algo difícil para mim. Mas Senhor, eu entro nesse ambiente agora e giro a chave. E eu peço que o Senhor me cure. Que o Senhor entre com providência. Senhor, o meu marido está passando por uma situação difícil. A minha esposa, Jesus, não aguento mais. Gire a chave e deixe o restante com Deus fazer na sua vida. O que Ele precisa é que você pelo menos acesse o local que Ele precisa para que Ele venha operar um milagre. Mas você precisa ser participante no milagre. Gire a chave, irmão. Deus usa o que você tem nas mãos para mudar as circunstâncias da sua vida. Aquele bordão mudou a história, a trajetória da vida do povo de Israel. Eles foram libertos, eles foram livres. Talvez você está passando por um momento também, sabe, de algemas, de cadeias, coisas que você não consegue se libertar. O que você tem que fazer? Levante um clamor, faça alguma coisa, e as circunstâncias vão mudar na tua vida, mas isso precisa partir de você. Não é do outro, porque às vezes a gente fica esperando pelo outro. Ora por mim. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Não, se levante e ore por você mesmo. Ore pelo seu milagre. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua família. Ore pela porta aberta. Mas não pare de orar. É claro, irmão, que tem vezes que a gente precisa que os outros nos ajude, porque a nossa fé está tão pequena que a gente não consegue se movimentar para um canto. Então é necessário que alguém nos ajude. Mas vai haver momentos que é você e Deus. Não vai ter ninguém. Paulo e Silas na prisão não tinha mais ninguém. Eles tinham acabado de apanhar. As costas estavam sangrando. Era o fim. Mas sabe o que eles decidiram fazer? Nós vamos adorar. Eu não sei que louvor eles cantaram, irmão, mas que louvor tremendo, que rachou. Um terremoto aconteceu. 500 graus de furo, fogo santo e poder. E o negócio. O negócio aconteceu. Tá difícil? O que você tem que fazer em casa? Em vez de reclamar, adore. Em vez de murmurar, adore. Porque a Bíblia diz que você não deve andar ansioso quanto à vossa vida, pelo que você vai haver de comer ou de vestir. Aí Deus diz: eu cuido dos passarinhos, eu visto os lírios do campo. E você já viu como é que o passarinho é? O passarinho canta, toda hora está cantando. Olha, que alegria. E tem hora que uns passarinhos entram na nossa casa. Não sei se já entrou na sua. Quem já entrou passarinho lá na sua casa? Sabe por que ele entra lá? É Deus dizendo para você: adore. Entre desse lugar, nesse ambiente. Porque quando você adorar, quando você entrar, eu vou fazer coisas que você não dá conta de fazer. Porque quando você adorar, quando você me encontrar verdadeiramente, irmão, é diferente. Porque é muito fácil a gente cantar quando tudo vai bem.
Mas quando há morte, quando há dor, quando há o desprezo, quando o desespero bate a porta de um pai, de uma mãe, por olhar para a despensa e não ter nada para comer, é um desespero. Mas nesse momento, adore. Quantas vezes eu já passei por dificuldade, mano? Eu estou falando aqui algo que aconteceu com a gente lá atrás. Gente novinho de casado, que a gente casou muito novo, mas a gente recebia cesta básica. Eu lembro como hoje, quando a gente fervia o feijão, a gente não tinha condição de comprar carne, que a gente não tinha dinheiro, os dois desempregados, mas Deus provia carne, era o gugu que saía do feijão. Fervia e saía aqueles bichinhos pretinhos em cima do arroz. E a gente tirava. E a gente comia. Tinha dia que não tinha. E a gente falava assim: meu Deus. E a gente adorava lá em casa. Quando menos esperava, chegava o irmão. Eu sentia aqui no meu coração de trazer uma cesta para você. Sério? Que Deus te abençoe. Entra para cá, irmão. Era uma alegria grande. Porque às vezes a gente olha para a grama do vizinho e diz: olha, não sabe o que é dificuldade. Irmão, eu tinha um pastor meu que ele nem dificuldade ele fala. Ele falava assim: era muita dificuldade naquela época. Então assim, eu sei o que é passar dificuldade. Teve uma vez que fizeram uma celebração, e de tanto eu falar na igreja que eu passava pela prova do ovo, aí todo mundo recebeu presente, os pastores recebendo presente. Sabe o que eu recebi? Um ovo. Tem gente que podia pegar o ovo e dizer assim: não é possível. Mas a gente cantava e adorava do mesmo jeito. Então deixa eu te falar, Deus usa o que você tem nas mãos, irmãos. Ele começa a transformar a sua vida a partir de uma atitude. O choro, ele vem, e vem na vida de qualquer um. Tem dia que o céu vai amanhecer cinzento, como um dia amanheceu para Asaf, que ele diz: quanto a mim, meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja do ímpio. Enquanto eu estava indo para a casa do meu Deus, era isso que ele estava querendo dizer. A galera que não teme o Senhor estava soltando foguete, comendo a melhor comida dentro de casa, e eu aqui desarmando tenda, porque é o ofício de todo mundo que serve ao Senhor, irmão. Às vezes a gente olha e diz: cadê? Será que não vai vir alguém ajudar a gente, não? E a gente desmontando tenda, armando tenda, fazendo as coisas, acontecendo. Isso traz dor, cansaço, porque a gente não tem, às vezes, ninguém do lado. E assim Asaf se sentiu desprezado, como talvez você, chorando. Você sabe o que foi a diferença na vida dele? Foi quando ele botou o pé na casa do Senhor. E ele então teve a percepção que o ímpio é como uma folha seca que vai para um lado e para o outro, e que ele tinha o melhor, que era o Senhor dos exércitos na vida dele. Então deixa eu te falar, chorar todo mundo chora, irmão. Quem já chorou aqui por uma situação? Então, seja bem-vindo ao time. Quem nunca chorou, aguarde. Vai chegar. E quando chegar, lembre-se que você tem um Deus poderoso. Adore. Cante com toda a tua alma, e as coisas vão acontecer.
Deus usa o que você tem na mão para você vencer o inimigo. Lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Menino desprezado, inclusive pelo pai. Quando Samuel chega para ungir, Davi estava onde? Nem convidado foi. Mas é ungido. E ele vai lutar contra quem? Contra um gigante que todo o exército de Israel estava com medo. Que é esse menino? Por que ele venceu o gigante, gente? Você sabe? Atitude. Quer vencer o inimigo? Tem atitude correta. Sabe o que ele fez? Pegou umas pedrinhas. O que ele tinha na mão? As pedrinhas de nada. O que mais que ele tinha na mão? Uma funda. Quando o gigante viu ele, fez o quê? Olha, o povo de Israel é contador de piada, só pode ser. Mandaram um cão morto para lutar comigo. E ele, ó, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, ó, mas eu vou com você no nome do Senhor. E ó, uma pedrinha. O que é uma pedra? Talvez para você não era nada, mas para Davi mudou a história dele. Ó, aí na hora eu pergunto, a pedrada matou? Só derrubou. Aí ele foi lá, pegou uma espada do gigante. Talvez, rapaz, que espada bonita, nunca tinha pego uma espada dessa. E levantou a espada e cortou a cabeça do gigante. E levantou a cabeça dele e diz: em Israel há um Deus todo-poderoso que cuida de todas as coisas. Muitas coisas serão ridículas para alguns, mas tenha uma atitude de fé. Entre em ambientes a qual pessoas não ousaram entrar, porque o vencedor é assim. Ele chega num ambiente e diz: rapaz, é igual o negócio do cara lá que chegou e falou assim: ó, você vai para a África e você vai dar uma olhada lá na galera, que a gente vai montar uma fábrica de sapato. E ele foi e voltou. Diz: rapaz, lá não dá certo não, porque todo mundo lá anda descalço. Sério? Sério. Mandou outro. Quando o outro foi, disse assim: rapaz, nós vamos arrebentar. Tu acredita que ninguém usa sapato lá? Vai da visão. Porque às vezes Deus está entregando algo para alguém, mas a pessoa não tem a percepção que você tem. E Deus vai colocar a visão certa em você, para que você alcance um milagre, a bênção. Você tem que acreditar. Amém? O que alimentou a multidão? Quem lembra? 5 pães. O que é 5 pães para uma multidão? Diga: nada. Conversa é tudo. Através daqueles 5 pães, 2 peixinhos que nem era dos discípulos, era de um menino que levou para lanchar. Jesus falou: vocês mesmo dêem de comer para esse povo. Mas rapaz, como é que nós vamos dar o tamanho da multidão? Deus vai fazer um milagre, irmãos, e você precisa acreditar. Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 1 e 2, na realidade do 4 em diante, vai contar a história de uma viúva. O marido morre, marido profeta, homem de Deus, valoroso, só que morre e deixa a dívida. E agora? O credor está vindo para buscar os filhos para ser servo, para ser escravo. E o que essa mulher faz? Vai até o profeta, clama o profeta, pede o profeta, e o profeta diz: o que tu tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ó, o que é uma botija de azeite?
Talvez para você nada, mas para ela, irmão, foi a fonte inesgotável do milagre para sua casa. O profeta pegou essa botija e saiu despejando. Traz vasilha, e foi enchendo vasilha, e manda mais vasilha, e descendo o azeite, sabe? Quando encheu todas as vasilhas, a Bíblia diz, e o azeite parou. Não acabou, ele parou. Porque se tivesse mais vasilha, o azeite ia continuar descendo até hoje. Você sabe por quê? A fonte inesgotável de Deus para a vida de cada um que crê, que tem a fé. Deus, ele provê coisas. Deus, ele faz coisas a partir da sua atitude. Deus, ele já te abençoou. Quem quer a bênção de Deus? Vou te revelar agora. Efésios 1:3. Coloca para mim aqui. Efésios 1:3, que eu quero que você leia comigo. É o ato profético. Shazam. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, todo mundo junto? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com todas, diga todas, todas as bênçãos, todas as bênçãos espirituais. Aonde? O que é que você tem que fazer? Se o negócio é espiritual, o que é que você tem que fazer? Tem que nascer de novo. Tem que se tornar um ser espiritual para entrar no lugar que Deus está. Que é onde? Só que lá não só tem anjinho voando e dizendo, a bênção está aqui. Não, existe principado. Lembra? A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares. Então quer dizer que está tendo guerra nos lugares celestiais. E Deus me abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Vou para essa guerra nada. É por isso que tem muita gente que continua do jeito que está. Misericórdia mesmo. Sabe o que eu tenho que fazer, irmão? Compreender quem eu sou em Deus. A Bíblia diz, eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça do inimigo. Você tem que entrar nesse ambiente e dizer, Jesus, eu necessito, e persistir e perseverar. Até quando, pastor? Diga até que a bênção venha. Daniel capítulo 10, coloca para mim aqui, Daniel 10, para a gente finalizar, versículo 12 e 13. Quero que você leia comigo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Agora por que o anjo veio? Vai lá, o outro. Então pergunto, Daniel não estava orando em prol de algo? A resposta saiu quando? Diga, no primeiro dia. Primeiro dia.
Só que só chegou até ele quando? 21. O que isso significa, irmãos? Que estava tendo uma guerra espiritual. Ou seja, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Diga amém. Eu recebo. É meu. Não é fácil? É fácil. Agora entenda que as batalhas espirituais são reais. E você precisa se movimentar diante de Deus, pedindo, clamando, suplicando, até que a resposta venha. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e a porta vai se abrir. Todo que pede, todo que busca, todo que bate. Estão compreendendo, irmãos? Deus, Ele tem bênção para você. Agora você precisa compreender que você precisa se movimentar. Levanta. Amém? Vou dizer de novo para você ver se você compreendeu. Levanta. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer que você entre nesse lugar agora. O mundo espiritual, ele é real e ele está acontecendo agora. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida hoje. E eu declaro que tudo aquilo que estava prendendo, amarrando, vai ser destronado hoje pelo poder do nome de Jesus. E eu quero que você entre nesse lugar comigo agora. Eu quero que você expresse a Deus o seu louvor e a sua adoração. E que você diga: Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos são sementes. E eu profetizo que a minha vida nunca mais será a mesma.